Buenas, buenas, galerinha! Boa noite, mais uma jornada aqui, mais uma live de aquecimento da jornada da reprogramação milionária. Vamos chegando, rebutadores, vamos chegando, rapaziada, que hoje a gente tem muita coisa para aprender. Bora chegando aí, quem tá chegando aí, boa noite, sejam muito bem-vindos. Buenas, buenas, rapaziada. Ó, e já chega me contando aí, há quantas lives você tá comigo nessa jornada de aquecimento, hein? Hoje é a quarta live dessa série de aquecimento da jornada da reprogramação milionária. Me conta aí se essa é a sua quarta live, sua terceira live, sua segunda live, sua primeira live. Se você estiver chegando hoje, seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. Buenas, rapaziada. Conta aí a quantas você tá comigo nessa missão. Olha lá, Carol na área, boa noite. Paty na área, boa noite. Quem mais tá chegando? Olha lá, Carol tá aqui a todas as lives. É isso aí. Isso aqui é aquecimento pro que vai rolar na semana que vem, hein? Semana que vem vai ser feroz também. 3 aulas que vão pro ar, começando na segunda-feira agora, dia 5 de outubro. Depois a gente tem uma live de revisão entre cada uma das aulas e vai ser forte. Vai ser para rebutar, para reprogramar a prosperidade fortemente. Quem tá chegando aí pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vindos. Quem tá aí na área. Ó, eu tô vendo alguns alunos meus aí, alguns mentorados, alguns rebutadores milionários. Cadê os R7Ds? Escreve aí para mim. Uma hashtag SouR7D para eu saber que a nossa família R7D também está aqui nessa live, junto com todos os rebutadores que estão chegando. Isso aí, galerinha. Lá, Vanessa está na terceira live, pessoal na primeira live, muita gente na quarta live. Boa noite quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. E ó, para quem está chegando, deixa eu já ir situando vocês. Por que eu fico chamando todo mundo aqui de rebutador, ou os alunos aí, ó, como a Ivânia aí, ó. Hashtag SouR7D, que é um rebutador milionário. 7 dígitos é 1 milhão, né? 1000000. Por que eu chamo de rebutadores? Porque um computador, quando ele dá pau, quando ele trava, entra na tela azul ou ele não executa nenhuma função mais, a gente tem que reiniciar o computador. Rebutar o computador. Então, rebutar é você reprogramar alguma coisa que não gera mais resultado na sua vida. E talvez esteja acontecendo exatamente isso na sua vida financeira agora mesmo. Talvez você não esteja mais tendo resultado financeiro, deseja conquistar, quer conquistar um resultado melhor, mas alguma coisa invisível te trava, te impede de chegar lá e você nunca consegue. Então é hora de reprogramar, de rebutar tudo isso, tá? Então sejam muito bem-vindos aí, meus caros rebutadores e rebutadores milionários que estão na área aí. Bom, vamos lá, rapaziada. Antes de mais nada, lembra da gente fazer o máximo de barulho pro Instagram entregar isso daqui, essa live, e avisar uma galera que não tá sabendo, tá aí na sexta-feira achando que vai curtir o final de semana. Eu não entendo isso. A pessoa se arrasta 5 dias da semana para ser feliz em 2 dias da semana. Tem algo muito errado nessa parada, não tem não? São vírus mentais. Mas calma que a gente vai chegando vírus por vírus ao longo da jornada. Tem muita coisa para fazer junto. Mas para esse Instagram lembrar um número maior de pessoas do que a gente está fazendo aqui, clica no coraçãozinho aí, senta o dedo nesse coraçãozinho aí, arrebenta nesse like, segura o dedo até apertar aí, até amassar a tela. E nesse aviãozinho aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo. Ó, vou até fazer isso agora, ó. Clica no aviãozinho e escolhe uma galera. Escolhe bastante gente mesmo. Ó, vou escolher aqui, ó. Já estou escolhendo uma galera. Escolhe um pessoal que você quer que venha para essa live. Olha lá, arrasta para cima. Vai escolhendo um pessoal. Quem você quer que assista a live. Traz todo mundo que você quer que prospere aí, ó. Traz os amigos, a família, os inimigos, porque gente próspera e rica não enche o saco de ninguém. Então, pau na máquina aí, ó. Já mandei aqui, ó. Cliquei no aviãozinho, mandei para uma galera e deu aqui, ó. Enviado com sucesso. E conta aí pra mim, pra quantas pessoas você mandou, ó. Vanessa mandou pra 9 pessoas. Vai me contando aí pra quantas pessoas você encaminhou esse vídeo, tá bom? Vou tomar uma água e vou começar a explicar hoje pra vocês as programações e os hábitos dos milionários, pessoas livres financeiramente, multimilionários e que naturalmente, se você for multiplicando essas mesmas programações mentais, essas mesmas programações emocionais, essas mesmas programações comportamentais, é questão de tempo para você conseguir chegar em resultados mais expressivos financeiramente, tá bom? Ó, 7 pessoas, isso aí, galera causando barulho na internet, pau na máquina. O Instagram cada vez entrega o que a gente produz de conteúdo para um número menor de pessoas, cada vez menos. Uma sexta-feira aí, menos ainda, né? Aí, mesmo entregando a galera... Aí, Zenaide, 14 pessoas, vamos lá, pau na máquina. Só relembrando, quem está chegando aí pela primeira vez, dando uma contextualizada na galera, o que a gente está fazendo aqui? Estamos rebutando, reprogramando mentalidades associadas ao dinheiro, associadas à riqueza. Imagina que o jogo do dinheiro é uma grande escalada rumo ao topo de uma montanha, tá? Uma montanha como essa daqui, basicamente. E que lá no topo da montanha existe a sua liberdade financeira, se isso faz sentido para você.
Ou existe o seu patamar milionário, 7 dígitos, se isso faz sentido para você. Ou pelo menos uma vida financeiramente mais confortável lá no topo da montanha. O jogo do dinheiro, a gente vai chegando em patamares específicos. Então tem gente que joga um jogo muito bom, mas não chegou na liberdade financeira ainda. Tem gente que joga um jogo mediano, não consegue avançar. E tem gente que está jogando um jogo raso. Endividado, quebrado financeiramente, de tempos em tempos vivendo em escassez, sempre falta dinheiro, sempre gasta mais do que ganha. Tem padrões inconscientes. Padrões estão aí programados na sua mente, que determinam em qual nível do jogo você vai operar. Então, toda vez que a gente mexe aqui numa programação, toda vez que eu falo se liga nessa reprogramação, o que eu estou dizendo é que a gente está mudando um código-fonte, um programa mental, um programa emocional associado ao dinheiro, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os hábitos e os comportamentos da rapaziada que é próspera verdadeiramente. Que você não tem acesso a não ser que você conviva com alguém que é livre financeiramente, com alguém que alcançou patamares milionários, multimilionários, porque isso não se aprende na escola. Se você está aqui comigo a outras lives, você me ouviu falar sobre isso. Isso é um conhecimento que vai passando de pessoa para pessoa, de geração para geração, e é um conhecimento que poucas pessoas têm acesso. Então vamos entender qual que é a lógica do comportamento e das decisões das pessoas que são verdadeiramente ricas. Como é que elas pensam para produzir esse resultado? Sistematicamente, porque você deve perceber que tem gente que produz riqueza ilimitadamente. Pode mudar a variável do jogo externo, a pessoa sempre vai produzir riqueza. E por outro lado, tem gente que sempre vive em escassez. E não importa quanto ganha, já viu? Tem gente que no primeiro salário ganha R$1.000, se atrapalha com R$1.000. Ganha 1.000, gasta 1.200. Depois começa a ganhar 2.000, gasta 2.500. Ganha 5.000, gasta 7.000. Ganha 10.000, gasta 15.000. Ganha 30.000, gasta 50.000 e isso vai virando uma bola de neve sem fim. Algumas pessoas acham, isso já vão começar a separar o joio do trigo nas programações milionárias, as programações ricas financeiramente e as programações pobres e limitantes financeiramente. Tem gente que acha que é rico pelo quanto ganha. Ah, eu sou rico porque eu ganho um salário de R$10.000, R$5.000, R$20.000. Não, porque com R$20.000 por mês eu faço parte do 1% mais rico do Brasil. Não. Talvez com um salário desse você faça parte do 1% que recebe os maiores salários do Brasil. Mas é radicalmente diferente você fazer parte de um grupo de pessoas que recebem um salário alto em relação ao grupo de pessoas que são realmente ricas. Tem um monte de gente por aí que ganha um salário altíssimo, tem rendimentos altos, mas que é pobre. É pobre, não é miserável. Tem um monte de gente aí que é pobre com conforto, pobre com luxo. Parece rico, parece próspero, mas não é de verdade. Por quê? Vive atrapalhado. E são pessoas que repetem padrões. Isso já está presente lá desde o primeiro salário. Tem gente que parece rico. Tem um monte de gente pobre andando de carro hiper luxuoso e um monte de gente rica andando de carro popular. Não se equivoque. Tem um monte de gente pobre ostentando por aí ouros, joias, fotos em viagens, não sei o que lá. E tem um monte de gente rica que não está ostentando nada. Então cuidado com esse fascínio, com essas aparências. Essa parada engana de verdade. Tem um monte de gente que é pobre e miserável que está com conforto, com luxo, mas é pobre. Então riqueza e pobreza não se mede pelo quanto você ganha. Não se mede por salário, entende? Salário é um fator. Se for bem gerenciado, pode gerar um resultado maravilhoso. Lógico que é um potencializador. Mas o salário por si só não significa nada. Salário com má gestão é pobreza na certa, entende? Então qual que é a programação das pessoas que vivem resultados de pobreza, ou seja, quem não tem patrimônio, não tem rendimento, quem não pode parar de trabalhar, senão lascou tudo? Qual a diferença entre esse padrão de pensamento, entre o padrão de pensamento da classe média? O que é a classe média? Eu não vou me ater aqui a IBGE, estatística, não é isso. A classe média é aquela pessoa que até vive, mas que não consegue explodir riqueza e não pode parar de trabalhar. Tem até um conforto financeiro, até tem um valor acumulado ali, um valor reservado, mas não consegue explodir riqueza ilimitadamente. E qual que é a diferença entre essas duas categorias, as pessoas de mentalidade pobre, a classe média e os realmente ricos, os que são verdadeiramente ricos? Ou seja, quem trabalha porque quer, porque gosta, não é obrigado a trabalhar, se ficar o dia inteiro dormindo em casa, vai continuar tendo rendimento. Qual que é a diferença entre esses três padrões de pensamento? Dos realmente ricos, realmente prósperos financeiramente, dos que são classe média, tem um certo conforto financeiro, mas não pode se dar alguns luxos, não pode parar de trabalhar, por exemplo, e aqueles que têm a mentalidade pobre. Reforçando de novo, mentalidade pobre não tem nada a ver com salário, tem a ver com padrões mentais, com hábitos e comportamentos. Faz sentido isso para vocês, rapaziada?
Quem está chegando aí, boa noite, sejam muito bem-vindos aí. Bora rebutar, reprogramar os padrões mentais e emocionais associados ao dinheiro, escassez, pobreza, para transformar isso em algo de realmente riqueza, prosperidade, multiplicação e mais um monte de coisa maravilhosa. Vamos entender algumas coisas aqui nessa nossa jornada. Vamos lá. Primeira coisa, não existe nada mais estúpido do que a pessoa medir riqueza por salário, porque ela está ignorando os fatores que realmente importam. Então vamos entender o que realmente importa. Quando a pessoa começa a trabalhar, chega numa jornada de trabalho dela, ainda sei lá, antigamente era na casa dos 15, 16, 17, 18 anos. Hoje em dia a galera está chegando no mercado de trabalho com 30, 35, 40 anos, 27 anos. Mas vamos dizer ali, a moda antiga, uma pessoa de 17 anos, 18 anos, sei lá, 16 anos chegando no mercado de trabalho, recebendo os primeiros saláriozinhos ali dela, né? Muita gente começa a trabalhar até mais cedo, mas recebendo ali os primeiros saláriozinhos dela. Rebutar a internet? Tá travando aí para alguns? Ó, se tem alguém aí que tá com a transmissão boa, avisa aí pra gente saber se é geral, se tá travando para todo mundo, senão eu travo aqui e mudo a conexão, vejam aí. Qualquer coisa eu rebuto a internet aqui. Me avisa aí se tá travando ou não. Vou tomar uma água então, porque senão vocês vão perder a parte mais importante da parada toda. Se precisar trocar de internet, eu troco agora. Mas me confirma aí para não ir para uma internet ainda pior e a gente se lascar e ter que rebutar de volta. Conta aí para mim, se tá funcionando, escreve funcionando. Boa, se tá travando, escreve travando. Pra eu ter uma ideia aqui estatística, se é a internet das pessoas ou é a minha. Aqui eu tenho duas ferozes aqui. Ó, o pessoal tá falando que tá ok, então talvez seja onde vocês estão. Pode ser que sim. Enfim. Esse horário vira e mexe tem um pico aqui de demanda. Então vamos seguir o barco, rapaziada. Vamos tocar o barco. Se tivesse muita gente falando que tá travando, eu acharia que é aqui. Pelo que tá chegando aí de estatisticamente, não é aqui não. Tá bom? Natural. Toda live que a gente tem um grupo maior de pessoas vai dar uma travadinha. Aí tenta buscar uma outra conexão, uma outra proximidade. Ó, muita gente com a conexão boa, pouca gente travando. Muito bom. Vamos lá, rapaziada. Então vamos entender os padrões financeiros, os padrões de comportamento que separam ricos, classe média e gente pobre, que não tem nada a ver com salário. Pobre é pobreza de resultado final, tá? Quando a pessoa começa a chegar no mercado de trabalho, recebe o primeiro salário dela, ganha ali os primeiros trocados dela. Não importa se são R$500, R$600, R$1.000, R$200, R$1.500, não interessa. A pessoa ganha o primeiro salário dela, ela não tem ainda um grande patrimônio, não tem nada que dependa dela manter. Não tem carro, não tem casa, mora com os pais ainda, talvez, né? Tem que só no máximo ajudar numa despesinha lá em casa. Mas vamos desenhar para entender como é que é a estrutura dessa pessoa. Vamos lá. A estrutura financeira de todo ser humano, ela tem basicamente rendimento e despesa. Todo ser humano tem isso de alguma forma ou de outra, tá? Despesas diretas ou despesas indiretas. Então, a gente tem duas caixinhas aqui. Uma caixinha é a caixinha da renda, tá? É o dinheiro que entra. Ó, tô escrevendo ao contrário. Não estranha não se a letra ficar bem esquisita, eu tô tentando escrever ao inverso. E aqui, despesas. Ficou certo invertido. A pessoa tem a renda, tem as despesas. Muito bom. Vamos pensar ali um camarada que ele chegou no trabalho com 17, 18 anos e começou a ganhar o primeiro salário dele, tá? Ganhou o primeiro dinheirinho dele ali. Esse dinheiro, ele vai entrar como renda, ok? E aí ele vai gastar com a despesa. Sei lá, vamos dizer que o camarada foi levar a namorada num passeio no shopping, foi lá comer um lanche em algum lugar e tal. O que ele ganha, ele gasta ao longo da jornada, certo? Ele não tem que manter um carro, ele não tem que manter uma casa. São as despesas pessoais dele, basicamente. Ganhou dinheiro, gastou dinheiro. Vai ter um saldo. É óbvio, né? Vai ter um saldo. Que depende da proporção entre as duas coisas. A proporção das duas coisas determina se no final dessa história vai sobrar dinheiro ou vai faltar dinheiro. Se esse saldo vai ser positivo ou se esse saldo vai ser negativo. Certo? E aí eu vou te contar uma parada. O padrão que se manifesta aqui geralmente segue para a vida toda. Por quê? O que é que determina esse resultado aqui? Se o saldo no final do mês é positivo ou negativo? São os programas mentais que a pessoa já acumulou ao longo da infância, da adolescência. Quem estava aqui em algumas lives comigo já me ouviu falar. Às vezes um episódio que você viveu lá na sua infância, com dinheiro, que você nem tinha que lidar com dinheiro diretamente, mas com coisas que você viu, ouviu, percebeu do mundo ao redor, gerou uma programação que ela ficaria adormecida, um programa mental, um software, um aplicativo, adormecido na sua mente inconsciente.
Quando você vai para o mundo dos adultos, começa a jogar o jogo do dinheiro, aí começa a ter os resultados e começa a revelar, através desses resultados, qual é o tipo de programação que você carregou na sua mente inconsciente. Então, se sobrou dinheiro quando você ganha R$1.000, ou se faltou dinheiro quando você ganha R$1.000, isso já está dando indícios de como vai ser toda a sua vida financeira. A pessoa fala, mas Eric, isso é exagero. Como assim, Eric? Não é possível. Olha para a sua vida, olha para a vida das pessoas ao seu redor. Vai me dizer que, por exemplo, se hoje falta dinheiro na sua vida, vai me dizer que é de hoje. Vai me dizer que é da última semana, que é do último ano. Se todo ano está faltando dinheiro, isso está acontecendo há muito tempo na sua vida. Isso é um padrão o tempo todo na sua vida. Se sobra dinheiro, no sentido de você conseguir poupar o dinheiro, provavelmente isso acontece o tempo todo na sua vida. Não é desse mês, não é desse ano. Acontece vários e vários e vários anos. Se você tem a mentalidade de não só fazer sobrar o dinheiro, mas também multiplicar o dinheiro, investir o dinheiro, para mim as pessoas se dividem entre 3 categorias em relação ao dinheiro. Os gastadores, os poupadores e os multiplicadores. Então quem gasta é quem gasta muitas vezes até mais do que ganha, ou gasta tudo. Zera até o último centavo a pessoa está gastando. Enquanto não vê zerar, não para. Os poupadores, eles não gastam tudo, sobra um dinheirinho, mas eles guardam dinheiro embaixo do colchão, ou numa reservinha de emergência, ou numa poupança da vida. Mas não investe, porque tem medo. Porque tem excesso de apego ao dinheiro. O gastador tem excesso de apego ao dinheiro porque quer transformar o dinheiro no máximo de experiência de prazer. Prazeres de viajar, roupa, comida, sei lá, carro, casa, qualquer coisa. Qualquer coisa que traga algum conforto, alguma recompensa, algum prazer. Os poupadores, eles têm um apego ao dinheiro, de segurança. Precisa ter o dinheiro ali por perto, não consegue jogar o dinheiro para o mundo. Os multiplicadores, eles têm o melhor dos dois mundos. Os multiplicadores, eles conseguem gastar menos do que ganham, eles têm um certo conforto na vida, eles conseguem reservar dinheiro, então é como se eles fossem poupador em certa fase do processo, e aí eles pegam uma parte do que ganham e multiplicam. Esse é o jogo do dinheiro. Ou você pertence a uma categoria ou a uma das outras duas, você tem que pertencer a uma das 3. Geralmente você vai espelhar isso das pessoas que você modelou na sua vida. Ou você vai fazer igualzinho elas faziam, ou você vai fazer o completo oposto. Manja esse tipo de situação? Eric, eu não aguentava mais na minha infância, não sobrava nada, sempre faltava dinheiro. Aí a pessoa vai lá, chega na vida adulta e ela vira uma baita de uma poupadora. E ela vai para o outro extremo. Por quê? Porque é o caminho do meio. Multiplicar o dinheiro é caminho do meio. Em um extremo você está o gastador, no outro extremo você está o poupador. Quem é o caminho do meio? É o multiplicador. E aí você geralmente vai reproduzir igualzinho o que você aprendeu, por semelhança, por modelagem, de uma forma inconsciente, igual você aprendeu a falar, igual você aprendeu a andar, igual você aprendeu tudo isso por espelhamento. Ou você vai fazer o completo oposto, porque você se encheu o saco de sempre faltar dinheiro, você falou, cara, nunca mais na minha vida, agora eu vou poupar dinheiro. Só que aí você vai para o outro extremo. Mas percebe que você só vai para o outro extremo porque você viveu um outro excesso. Viver um excesso de gasto, você vive um excesso de poupar. São extremos, sai de um extremo e vai para o outro. Nas duas situações não é uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro, entende? O lugar certo, o lugar do equilíbrio, o lugar da multiplicação é o caminho do meio. Aí você tem o melhor dos dois mundos. Mas vamos lá, vamos entender melhor como é que funciona esse padrão então. Sobra dinheiro ou falta dinheiro no final do mês e esse padrão aqui vai se arrastar tendenciosamente para o resto da sua vida, a não ser que você dê uma rebutada. Então, esse é o processo clássico. Mas vamos entender melhor. Quando a pessoa vai continuar a vida dela, ela vai continuar no mercado de trabalho, ela vai ganhando mais dinheiro. Vai crescendo e tal, vai recebendo cargos maiores, vai montando um negócio eventualmente, enfim, vai chegando mais dinheiro no bolso dela de uma forma ou de outra. Quando chega mais dinheiro, ela é doida para arrumar um sócio para conseguir achar que agora ela é adulta. É doida para comprar um negocinho para ela ficar realizada e ela compra o mais rápido possível assim que o dinheiro que sobra no mês dá para pagar a parcela. Não dá para comprar o item, dá para pagar a parcela. A maioria das pessoas vão para o mesmo lugar e estatisticamente a maioria das pessoas fazem a mesma primeira compra de algo de maior significado, de algo de maior valor. Adivinha qual que é? Escreve aí para mim, o que a maioria absoluta das pessoas, sobretudo na nossa cultura aqui brasileira, que é onde a maioria de vocês está agora, qual que é a primeira aquisição de um valor mais significativo que as pessoas tendem a fazer? Escreve aí para mim para ver se você está entendendo o jogo do dinheiro no mundo ao redor. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. É isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Escreve aí, ó. A Kátia acha que é o carro, o Edson acha que é carro, o Bruno acha que é carro. Caraca, o Sérgio acha que é carro.
O Carlos, a Sandra acham que é carro, o Vanessa acha que é carro, todo mundo acha que é carro, né? Até agora 100% carro. E de fato, não é absoluto, se você olhar no mundo ao redor, não é absoluto, mas é muito constante. Muita gente, a primeira grande aquisição é carro, moto, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o mundo vai criando esses programas mentais que você tem que fazer logo a aquisição do primeiro carro quando dá para pagar a parcela, não quando dá para pagar o carro. Aí você antecipa o sonho e paga juros. Se liga nessa reprogramação. Quem antecipa um sonho paga juros. Quem antecipa um sonho paga juros. Anota essa que essa é bruta, essa é feroz. E é isso aí. E a pessoa começa a criar uma coluna, que é uma coluna que nós chamamos de passivos financeiros. O que é um passivo financeiro? É diferente do conceito de contabilidade. É próximo do conceito de contabilidade, mas é um pouquinho diferente. Passivos financeiros. A pessoa compra o carro dela quando dá para pagar a parcela, não é quando dá para comprar o carro. Só daria para comprar o carro supostamente quando você tem o seu dinheiro ali. Aí depois às vezes vem a casa financiada, o escambau A4, né? Compra o passivo. O que é um passivo financeiro? É toda e qualquer coisa que leva dinheiro do seu bolso mesmo estando parado. Se você comprou o carro e você colocar o carro na garagem e você não rodar com o carro, ele leva o seu dinheiro embora. Mas como, Eric? Fácil. Ele vai se depreciando. Desvaloriza. Ele vai dando gasto de manutenção. O carro até parado ele vai se depreciar. É um item físico, é um bem material, ele naturalmente vai ter uma depreciação, vai requerer manutenção. Mesmo que você não rode muito com ele, ele vai dar manutenção. Seguro, sei lá, IPVA, uma porrada de coisa que vem de desdobramento de despesas diretas ou indiretas a partir do momento que você adquire um carro. Se você deixar o carro parado na sua garagem, não encostar a mão nele, ele está lá, sangrando o seu bolso um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Você não vê e ele está fazendo isso. Mesmo que ele esteja lá parado. Acredita nisso? Aquele danado, aquele maledeto que está agora na sua garagem, está lá quieto e está sangrando o seu dinheiro. Não, filha da mãe? Você arrumou um sócio que está levando o seu dinheiro embora. Isso é um passivo financeiro. Tem vários outros passivos financeiros. Casa própria é um passivo financeiro. Ai meu Deus, a casa própria fica levando meu dinheiro embora, Eric. Mas é um tema delicado demais e tem que aprofundar muito para eu explicar simplesmente numa live. Mas eu vou te dizer, uma casa própria, ela mora nesse mesmo bloco aqui. Mas é polêmico, precisa aprofundar mais essa parada, isso aí precisa de mais tempo. Então, os meus alunos, os meus mentorados, a gente vai em algumas sessões aprofundando esse negócio, porque o negócio é bruto. Até você vencer a barreira dos programas mentais, dos vírus mentais, que tem que ter uma porcaria de uma casa própria, é um inferno isso daí. A pessoa acreditou nessa merdaiada toda, que tem que ter casa própria. Eu conheço milionários, multimilionários que não estão nem aí para ter casa própria, mas nem aí para ter casa própria. Porque o dinheiro que empatariam na casa botam para rodar no mercado. Ah, Eric, mas pagar aluguel é perder juros, é perder dinheiro. Pagar juros de alguma coisa que você não poderia comprar também é aluguel. É aluguel do dinheiro. Um é aluguel de moradia, outro é aluguel do dinheiro. Dá mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma. E tem o outro lado da moeda, que seria o mesmo dinheiro investido no mercado, poderia gerar mais dinheiro. Mas isso é uma parada profunda, isso aí fica para um bloco futuro, se você quiser ir em blocos mais avançados comigo, porque essa rebutada é feroz. É feroz. É pancadaria no sonho da casa própria. Eu não estou dizendo não tenha, mas eu estou dizendo não necessariamente isso é uma estratégia de enriquecimento. Não necessariamente isso é uma estratégia inteligente. Em algumas situações pode até ser viável, mas na maioria das vezes não é viável. Um aluno meu, um rebutador milionário, mandou uma planilha de cálculo que ele recebeu, fazendo a comparação de um valor aplicado para comprar uma casa própria num financiamento desses de casa própria, de 20, 30, 35 anos, e o mesmo valor aplicado em rendimentos, aplicado em multiplicação de dinheiro. Aí o resultado da casa própria significava que o cara ia gastar ali 1 milhão e cacetada ali, 1.800.000 reais para comprar a casa própria. Uma casa própria de 500 mil reais financiada ao longo de, sei lá, aquelas coisas a perder de vista, 20, 30, 35 anos, não lembro quantos anos era. E o mesmo valor investido, sendo reinvestido mensalmente com o cara pagando aluguel por mês, um aluguel de uma casa equivalente àquela que ele compraria. E aí, uma dava que se ele comprasse a casa própria, ele ia ter gasto 1.800.000 reais depois desse prazo todo. E se ele investisse o dinheiro depois desses 30, 35 anos, não lembro quanto era, dava 18 milhões de reais sendo multiplicado. Morando numa casa de aluguel, pagando aluguel todo mês, dava 18 milhões de reais. Aí ele mandou, falou, Eric, essa conta procede? Eu falei, é claro que procede. Eu peguei minhas planilhas que eu tenho também, fui lá, bati. Eu não fico dando aula com planilha. Eu acho que é muito mais importante você entender o conceito do que a planilha. Mas vez ou outra, quando eu tenho que lançar a mão nesse recurso, eu puxo a planilha.
Puxei a planilha, fui lá fazer os cálculos, abater esses números e mandei para ele e falei, essa planilha tá certa. São 18 milhões verdadeiramente com essas variáveis que não são tão absurdas. 18 milhões se você pegar o mesmo dinheiro investindo, e era coisa de investir R$500 por mês, exatamente o mesmo valor, e o outro cenário o cara ganhava só R$1.800.000. Enfim, são decisões da vida que levam a resultados financeiros diferentes. Eu nunca morei em casa própria, nunca. Eric, você não está falando aí de ganhar dinheiro, você nunca ganhou dinheiro para poder comprar um imóvel? Não. Eu nunca morei em casa própria. Não significa uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não significa que eu nunca tive imóveis. Entende? Nunca ter morado em casa própria é diferente de não ter imóvel, porque tem um monte de imóvel que não é de casa própria, rapaziada. Talvez isso pareça estranho para você, que você pode ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto imóvel e você não morar em nenhum deles, que são imóveis para investimento. Se isso parece estranho para você, você precisa urgente rebutar o maldito vírus da casa própria. Para você, se quiser comprar, pelo menos comprar consciente. Mas não comprar porque você ouviu que quem casa quer casa, que casa própria é o escambau A4. Cuidado com essa ilusão de gente que te trouxe um resultado que foi o resultado das médias ou um resultado apertado e aí você reproduz o mesmo padrão sem nem questionar, sem nem fazer conta, sem nem entender a consequência disso na sua estratégia. Mas enfim, essas são rebutadas um pouco mais ferozes, um pouco mais profundas. Fica para quem for para jornadas mais avançadas comigo. Então, o carro, vamos dar um exemplo com o carro que você vai entender o princípio, isso que importa. O carro é um passivo financeiro, está levando o dinheiro do seu bolso o tempo todo. O que ele faz? Ele aumenta a estrutura de despesas mensais. Então, ele faz com que as despesas mensais agora sejam mais pesadas. E ele vai minando ainda mais o saldo final da história. Ele vai aumentando a dificuldade de você fazer sobrar dinheiro no final do mês, principalmente se você se atrapalha e erra um pouquinho a conta. E aí o que acontece? A pessoa começa alucinadamente a ter que correr, cachorro correndo atrás do rabo. Manja cachorro correndo atrás do rabo? A pessoa fica desesperada para fazer fechar a conta. E aí, naturalmente, se sobra um pouquinho de dinheiro, ela pode até guardar o dinheiro, mas são raras as pessoas que conseguem criar uma estrutura de ativos financeiros. Porque a maioria de nós, o que faz? Foi programado para quê? Para investir. O que é um ativo financeiro? É alguma coisa que por si só bota dinheiro no seu bolso sozinho. A maioria de nós foi programado para investir só se sobrar. Qual que é o fluxo das pessoas de mentalidade pobre e da classe média? O fluxo é o seguinte. Primeiro, a pessoa tem um emprego. Eu esqueço que eu tenho que escrever ao contrário para vocês. Primeiro passo, a pessoa tem um emprego, uma fonte de renda qualquer. Bota dinheiro no bolso dela, gera renda. Ok? Oh, mas é difícil fazer um número 2 ao contrário, hein? Gera uma fonte de renda. A pessoa com essa fonte de renda, ela vai pagar as despesas do mês, conta de luz, de água, essas coisas todas. Deixa eu ver como é que eu escrevo um 3 ao contrário. Acho que é assim, né? Olha, eu tô ficando bom de escrever ao contrário, hein? A pessoa paga as despesas do mês dela. A pessoa mantém e compra os passivos financeiros dela. Então, a estratégia dela de prioridade, a primeira coisa que ela faz é comprar o passivo financeiro. Passiva, tchum. Ficou bom? Ficou bom. A pessoa compra os passivos financeiros dela. E aí, em última sequência da equação, e aí nesse caso, a ordem dos fatores sim altera o resultado, sim altera o produto, em última situação, a pessoa vai lá e compra ativos financeiros, coisas que multiplicam o dinheiro dela, investimentos. Investimentos tem 1 zilhão de categorias, tá? Vamos ver se esse 5 ficou bom. Ficou bom. Tô ficando craque em escrever ao contrário. Vou ficar uns dias aqui treinando, vou ficar monstro nessa parada. Então essa é a sequência das pessoas geralmente. E o que define se elas vão investir ou não? Define esse saldo aqui que ela tem no final do mês. Se sobra dinheiro depois de passar tudo isso, depois da pessoa trabalhar, ganhar o dinheirinho dela, ter a renda dela, pagar as despesas, bancar o passivo financeiro. Se sobrar dinheiro, eu compro ativo financeiro. Se não sobrar, acabou, Zé Fini. Ou às vezes sobra dinheiro, mas a pessoa tem medo, porque ela não tem a menor ideia de como comprar ativos financeiros. Não tem a menor ideia do que são ativos financeiros. Não tem a menor ideia de como ela pode separar e julgar, avaliar o que é um bom ativo financeiro do que é um mau ativo financeiro. Tem critérios. Tava até num flip chat desses por aqui, eu estava dando aula para os meus mentorados esses dias falando sobre os critérios para avaliar um bom ativo financeiro. Uma porrada de gente fica me mandando mensagem assim, ó. Eric, tal situação é boa de comprar, tal ativo financeiro é bom comprar ações, é bom investir em ações, é bom investir em fundos imobiliários, é bom investir em imóveis, é bom investir em tesouro Selic, tesouro direto. Tudo isso pode ser bom, pode ser ruim, depende. Você tem que aprender como é que você avalia essa parada.
Só que antes de aprender como avaliar essa parada, e esse ainda é um dos fatores menos importantes da estratégia toda, você tem que ter a programação que te permite pelo menos chegar lá, pelo menos comprar ativo financeiro. Pelo menos ter coragem e se libertar desse monte de medo, esse monte de vírus mental que te impede de inverter essa sequência. Porque a sequência das pessoas verdadeiramente prósperas não é essa aqui. Não são esses fatores nessa sequência. Isso daqui parece óbvio para todo mundo. Para todo mundo não, para a grande maioria das pessoas. Ganho dinheiro, recebo minha renda, pago minhas despesas, banco meus passivos financeiros, meu carro, minha casa própria, um monte de coisa fica sangrando meus rendimentos. E aí, se der, eu invisto em ativos financeiros com o que sobra. Só que qual que é a merda disso? É que nunca sobra, ou sobra pouco, a pessoa tem medo, não inverte a equação. Ou demora um tempão. Vira e mexe, eu tenho mentorados que eles chegam com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos e vão comprar o primeiro ativo financeiro comigo, na mentoria. Eu não vendo ativo financeiro para ninguém, mas eu desafio os meus mentorados a comprar. E aí é bizarro o quanto transforma o resultado das pessoas. Só que eu fico pensando, cara, qualquer pessoa que tem 50 reais, qualquer pessoa que tem 100 reais no bolso, na conta corrente agora, pode ser um investidor, pode comprar um ativo financeiro. Por que não compra? Porque tem vírus. Ah, Eric, mas sabe por que eu não compro? Porque eu estou endividado. Não. É o contrário. Você está endividado porque você não compra ativos financeiros. É o completo oposto. Eu vou abrir até aqui um número aqui para te assustar. Para te assustar, mas para você tomar um choque de realidade, um banho de água fria para ver se você acorda, caceta. Para ver se você acorda e não deixa o mundo te dar pancada e você despertar que isso aqui não funciona. Você fica endividado é porque você não compra ativos financeiros. Não é que você não compra ativos financeiros porque você está endividado. É o oposto. É porque você faz essa equação aqui que dá pau. Vou dar uns números para você entender o tamanho da encrenca que a gente resolve, como que é o cenário, e deve ser o seu cenário também, porque isso aqui é estatístico. Ó, vou pegar aqui, a gente rodou uma pesquisa recentemente com os alunos e deve ser a sua realidade isso daqui também. Ó. Quando chegou na mentoria, tem gente que entrou na mentoria há poucos meses, ó, há pouquíssimas semanas. 35,6% não tinha nenhum ativo financeiro. Nenhum ativo financeiro. Zero. Você pega... Isso é uma fatia já seleta das pessoas, hein? Porque quem entra para uma mentoria, quem entra para um curso avançado, já é alguém que já está seleto. Imagina se você vai no mundo aberto, se a gente conseguisse, aqui não dá para fazer essa estatística aqui nessa live. Eu estou pegando esse relatório porque é onde eu consigo controlar, que é com os meus alunos. Mas se rodasse essa estatística aqui nessa live, se o Instagram tivesse uma ferramenta dessa, você ia ver números muito mais assustadores. Muito mais assustadores. Ó, e pouquíssima gente tinha mais do que 4 ativos financeiros. Pouquíssima gente tinha mais do que 2 ativos financeiros. Pouquíssima gente. Você tem aí 14% das pessoas tinha mais do que 2 ativos, tinha 2 ativos financeiros, 5% tinha 3 ativos financeiros, 4% tinha 4 ativos, 5,7% tinham 5 ativos financeiros ou mais. Olha como mudou o resultado. Hoje, ó, de 2 ativos financeiros, de 14,4%, 25,6% já tem 2 ativos financeiros. 3 ativos financeiros eram 5,6%, 19% agora já tem 3 ativos financeiros. 4 ativos financeiros era 4,4%, 9% já tem 4 ativos financeiros. 5 ativos financeiros ou mais eram só 5,7%, agora já são 13%, que tem 5 ativos financeiros ou mais. E por que chega a esses números tão pequenos e por que as pessoas em pouco tempo de mentoria já rebutam isso? Por um elemento. É um elemento que eu ensino para essa galera toda e eu vou te revelar esse elemento daqui a pouco. Ó, outros números bizarros, ó. 98,9% dos alunos da mentoria já tiveram transformações positivas em relação à mentalidade e emoções associadas ao dinheiro. É forte o negócio, é forte. E olha só que bizarro. Olha só que bizarro. 37,8% das pessoas só que entraram para a mentoria não tinham limite nas rendas. Agora já são 56%. É forte, é forte. E isso com pouquíssimo tempo de mentoria. É bruto o negócio. Qual que é o grande fator que eu faço? E tem gente aí que entrou nesse processo aqui endividado. Qual que é a grande sacada para você sair dessa mentalidade de classe média, mentalidade de pobreza e você se equiparar com as pessoas que têm a mentalidade realmente rica? É uma inversão na sequência. É uma inversão na sequência. Quer aprender qual que é a inversão na sequência? É um fator. Então anota essa daí. Ó. Escreve aí no comentário aí para eu saber que você entendeu essa parada.
é uma inversão no hábito. Você tem que mudar o processo, o hábito, a sequência. Escreve essa daí, ó. O hábito é pai do resultado. Escreve aí, ó. O hábito é pai do resultado. Olha, tá um R7 daí, o Samuel que dobrou de faturamento em quantos meses? 4 meses de mentoria? Sei lá, Samuel. Muito pouco tempo, né? Escreve aí pra mim, ó. O hábito é pai do resultado. Escreve aí nessa live aí que eu vou tomar uma água aqui antes de eu te mostrar qual que é a inversão da sequência. O hábito é pai do resultado. O hábito é pai do resultado. Escreve aí pra mim. O hábito é pai do resultado. É forte. Quando você inverte essa sequência, tudo muda. Quando você muda o seu hábito, porque isso aqui é um hábito. Usar essa sequência aqui é um hábito. Quando você muda essa sequência, o seu jogo muda, o resultado muda. Escreve aí, o hábito é pai do resultado. Minha lente está aqui saindo do lugar, mas vai assim mesmo. Pau na máquina com lente fora do lugar mesmo. O hábito é pai do resultado. É isso aí, rapaziada. O hábito é pai do resultado. O hábito é pai do resultado. Todo hábito que a gente tem, você segue um processo inconsciente. Você já percebeu nisso? Você ensaboa o seu corpo seguindo basicamente a mesma sequência. Você sai da sua casa, se você dirige, você tem o seu carro, você dirige o seu carro muitas vezes inconscientemente. Você pega o carro para ir para o trabalho, você faz a mesma trajetória, você nem pensa. Se eu perguntar para você quando você chegar no trabalho, viu? Aquele farol daquela avenida XPTO lá que você sempre passa quando você vem para cá. Hoje especificamente, ele estava aberto ou estava fechado? Você nem vai lembrar. Porque você seguiu tantas vezes, repetiu tantas vezes aquele caminho que o seu cérebro ficou condicionado por aquele programa mental de pegar o carro e dirigir de casa até o trabalho. E ele vai repetir isso o tempo todo. E quanto mais ele repete, mais automatizado se torna o processo, mais intenso se torna esse processo. É uma rede neurológica, uma ligação neurológica aqui dentro que tem. Chama processo neuroassociativo, é uma sinapse, é uma ligação entre neurônios diferentes. E aí você vai repetindo esse conjunto de neurônios, que chama engrama, que não importa saber o nome técnico dessa parada toda. O que importa é você saber que quanto mais você repetir isso, mais você vai acionar essas ligações neurológicas. Ou seja, mais você vai usar esses programas mentais. Então, mais sólidos eles se tornam na sua vida. Logo, mais refém você se torna daquele hábito. Se é um hábito bom, você se torna refém de um hábito bom. Tá lindo. Vai multiplicar, vai ter cada vez mais maestria, cada vez mais excelência, cada vez mais automatização. Você vai ter resultados cada vez melhores. Se for um hábito, um processo que gera um resultado ruim, quanto mais você repetir, mais maestria você vai ter em gerar resultados ruins. Eric, dá pra ter maestria em coisa ruim? Dá! Tem gente que é medíocre com excelência, caceta. Você já viu isso? Tem gente que consegue se atrapalhar dos jeitos mais improváveis, consegue fazer as pataquadas, as cagadas mais impensáveis. Por quê? Porque gerou excelência nessa rede neurológica de fazer a mesma besteirada todo mês, toda semana, todo dia. Entende? O hábito é pai do resultado. Onde a gente tem que rebutar no hábito. Isso aqui é um hábito. Qual que é o hábito das pessoas prósperas? O hábito das pessoas prósperas, elas usam outra sequência. Primeira sequência. Elas por um tempo, e só por um tempo, elas recebem o dinheiro delas por um salário. Elas logo vão gerar uma outra fonte de renda para não ser só o salário. Então, por um tempo, elas chegam ali, ganham o dinheirinho delas do salário. Passo 1 é esse. Que vai gerar a renda delas. Passo 2, igual. Até aqui tudo igual. Até aqui tudo igual. Agora vem a encrenca. Nessa hora, depois que a pessoa ganha o dinheiro dela, a primeira decisão dela muda o jogo, o resultado final da equação. As pessoas de mentalidade realmente rica, de multiplicar dinheiro, mas verdadeiramente, não é quem multiplica um pouquinho de dinheiro não, é quem multiplica verdadeiramente. Essas pessoas, a prioridade delas é se pagar. A prioridade delas é se pagar, a prioridade delas é investir no futuro delas. De que forma? Conhecimento é uma forma. O primeiro ativo financeiro que você tem que comprar é conhecimento. Por quê? Porque é o conhecimento que produz todo o resto. É o seu cérebro, é a sua emoção que produz tudo que você tem de concreto e de material na sua vida. Tudo, absolutamente tudo. Da onde deriva a sua fonte de renda? Do seu cérebro, da sua programação mental, das suas emoções. Da onde deriva a sua programação, seu resultado de relacionamento familiar? Do seu conhecimento, das suas programações, das suas emoções. Da onde deriva o seu resultado profissional? Do mesmo lugar. Da onde deriva o seu resultado de saúde? Do mesmo lugar. Tudo começa e acaba em você. Você percebe, caceta, que você é o começo e o fim de tudo que você tem na sua vida? Até quando parece que é alguém externo, é você.
Ah, não, Eric, é porque é o meu marido, é a minha esposa. Você fala isso porque você não conhece meu marido, a minha esposa, o meu chefe, a minha equipe. Porra, mas isso também é decisão sua. O seu marido, o marido que você tem, é decisão sua. Começa e termina em você essa decisão. A esposa é decisão sua. Começa e termina em você. O seu chefe é decisão sua. Começa e termina em você. A sua equipe começa e termina em você. O seu trabalho, a sua empresa, a sua profissão. Não interessa o lugar onde você mora, a vizinhança. Tudo começa e termina em você, caceta. Desde que você assuma o papel de quem tem responsabilidade pela sua vida, não o papel da vítima. E eu vou te contar uma parada. Eu nunca conheci, mas nunca. Se você conhece alguém, me mostra, porque eu tô doido pra encontrar alguém assim. Eu nunca conheci alguém que tivesse chegado aqui em cima que fosse vítima. Mas nunca. E eu nunca conheci alguém que chegasse aqui em cima que ficasse vitimizando, reclamando, colocando a culpa e a responsabilidade da própria vida na mão dos outros o tempo todo. Agora eu conheço muita gente, mas muita gente, que vive aqui, ó. Na completa merdaiada. Que vive se vitimizando, reclamando, colocando a culpa nos outros. Se você quiser, eu vou te passar um desafio. Um desafio para esse final de semana enquanto você vai se aquecendo para a jornada da reprogramação milionária. Se você quiser, eu vou te passar um desafio. Bruto. Quer um desafio? Escreve aí se você topa o desafio. Escreve aí, tô nesse desafio. Escreve aí, tô nesse desafio, que se você quiser eu passo esse desafio para você. Para você mudar esse jogo aqui, para você não se tornar uma pessoa de vitimização, se tornar uma pessoa como essa daqui, ó. Escreve aí se você está nesse desafio comigo esse final de semana. Eu não vou nem aparecer, eu não vou nem saber se você fez ou não fez o desafio. É a sua palavra com você mesmo se você quiser embarcar nessa. Escreve aí para mim se você quer um desafio. Tá no desafio? Olha lá, a galera tá dizendo que tá no desafio. Tô nesse desafio, eu tô nesse desafio. É isso aí, rebutadores. O desafio é o seguinte. Você passar o final de semana. Eu duvido que você dê conta, tá? Duvido. Já vou julgar que você é café com leite para esse desafio. Sabe por quê? Porque tem tanto vírus mental que você vai ter que fazer uma luta dos infernos contra esse vírus mental. Mas se você quiser e topar o desafio, eu vou te passar. Duvido que você vai aguentar 24 horas dele. Mas vamos ver, se você é determinado mesmo, se você é casca grossa mesmo, talvez você aguente 24 horas, talvez você aguente até o final de semana. Quero ver se você é bom mesmo. Depois aí, se você aguentar, eu quero que você diga lá na comunidade do Facebook que a gente vai abrir na segunda-feira do evento Jornada da Reprogramação Milionária. Eu quero que você me diga lá se você foi bom mesmo no desafio ou não. O desafio é o seguinte. Você vai passar o final de semana. Você pode começar agora se você quiser. Se você quiser se preparar mentalmente, você começa amanhã de manhã, sábado de manhã e vai até o domingo à noite. Domingo 23h59 nessa parada. Você vai passar o final de semana sem reclamar de nada. Mas sem reclamar de nada. Nada. Podem te xingar, você não reclama. Você pode estar com a razão ou sem a razão, dane-se. Você não reclama. Podem ter feito uma atrocidade com você ou com alguém próximo. Dane-se, você não reclama. Eu quero ver se você dá conta desse negócio. Sem reclamar. Sem jogar o papel da vítima. E não é só reclamar de falar com as palavras, não. É pensamento. Palavra é só trazer para o mundo externo o que já nasceu aqui dentro. A primeira comunicação que você tem que estar atento é aqui dentro. Você vai botar um guarda, um vigia aqui, um inspetor na porta do seu cérebro para vigiar seus pensamentos. Eu quero ver se você dá conta de não pensar em reclamação, em vitimismo. De não se colocar como coitadinho de alguém ou alguém te prejudicou. Ah não, fulano, olha o que fulano fez, pô, tá me atrapalhando a vida. Eu quero ver se você dá conta dessa parada. E se verbalizar, pior ainda. Quero ver se você aguenta. Se você aguentar o final de semana, então o final de semana. Se você não aguentar, pelo menos amanhã. Vamos ver se você aguenta. Pelo menos uma horinha. Se você for muito café com leite, vai uma horinha só. Mas eu quero ver se você aguenta essa parada. E aí você, na segunda-feira, quando a gente for colocar, às 7h58, quando a gente colocar no ar a primeira aula, a aula 1 da Jornada da Reprogramação Milionária, a gente no final dessa aula vai até abrir uma comunidade no Facebook, vai ter um link para você entrar na comunidade do Facebook, você vai pedir aprovação, a minha equipe vai te aprovar para entrar na comunidade do Facebook. E aí assim que você entrar, você já conta o que você achou da aula 1 e você já conta também o que você achou do desafio do final de semana. Quero ver se você aguenta essa parada. Sem reclamar o final de semana inteiro, nem verbalmente, nem em pensamento, nem choramingando pelos cantos, nem nada do tipo. É aniquilar a vítima que existe aí dentro de você, porque essa vítima está destruindo, está te limitando e te impede de chegar lá no topo da montanha. Aguenta aí? Vamos ver se vocês aguentam mesmo. A galera está dizendo que vai fazer, que consegue, que é fácil. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver se aguenta. Um final de semana, quero ver. Mas você vai ter que ficar bem esperto com o que significa reclamar, viu? Você pode começar agora ou você pode começar amanhã. É forte, é forte. Vamos lá.
A Carol falou, Érico, vou ficar 21 dias sem reclamar e sem gastar. Vixe, se você tem um passivo financeiro, você já está gastando em 21 dias. Eu entendo você diminuir a despesa, mas quero ver você se desfazer de todos os passivos financeiros. Desafiador, desafiador. Mas tudo bem, eu dou um voto de confiança para você, Carol. Quero ver, depois você contar na comunidade do Facebook o que deu. Mas vamos lá, qual que é a sequência aqui, qual que é a rebutada dessa parada toda? É aniquilar os vírus da reclamação, aniquilar os vírus de que o mundo é assim mesmo, que eu não consigo, e aí você vai se pagar primeiro. Primeiro, investindo em conhecimento, que é um ativo financeiro dos mais brutos. E segundo, investindo em múltiplos ativos financeiros. Múltiplos ativos financeiros. Múltiplos. Então, qual que é o passo 3 das pessoas realmente ricas? Elas ganham dinheiro, elas têm a renda delas e elas compram ativos financeiros. O ponto 3, anota essa daí que essa é bruta. O ponto 3 é que elas compram ativos financeiros. Aí depois, com o dinheiro que sobra depois que elas compraram os ativos financeiros, elas definem o padrão de vida delas. E é o padrão de vida delas que determina quanto de despesa essas pessoas vão ter. Ok? Quanto de despesa as pessoas vão ter. E aí, por último, elas compram os passivos financeiros. Mas aqui tem o pulo do gato também. Se liga nessa rebutada que ela também é feroz. Como é que essas pessoas pagam o passivo financeiro? A classe média, as pessoas pobres, elas pagam o passivo financeiro da renda, que vem do salário, e aí mistura com a despesa. Então vem daqui, ó, o dinheiro vem daqui, renda, despesa, passivo. A pessoa de mentalidade rica não. Sabe onde ela compra o passivo financeiro? Da renda proveniente dos ativos financeiros, porque o ativo financeiro vai gerar uma segunda renda. Então ela passa a ter a fonte de renda que vem do trabalho dela, mais a fonte de renda que vem dos ativos financeiros. Ativo financeiro é o quê? Alguma coisa para botar dinheiro no seu bolso. Uma empresa que você tem é um ativo financeiro, um investimento em ações é um ativo financeiro, um imóvel que você tem que você bota para alugar para outra pessoa, para fazer negócio, é um ativo financeiro. Coisa que bota dinheiro no seu bolso, sem que você tenha que trabalhar. Isso é importante. No começo, às vezes, você tem que trabalhar dentro do ativo financeiro para construir ele. Às vezes, tem que trabalhar dentro da sua empresa até ela conseguir andar com as próprias pernas. Para que aí, então, ela se torne um ativo financeiro verdadeiro. Aí você gera uma segunda fonte de renda. Você agora tem duas torneirinhas. Imagina que isso aqui é uma grande caixa d'água. Tem duas torneirinhas pingando água para dentro aqui. E tem um furo no fundo da caixa d'água, que são as suas despesas. Você mandou muito mais vazão, vai sobrar mais dinheiro. Mais dinheiro para quê? Para repetir o ciclo. Para comprar mais ativo financeiro. Mais ativo financeiro para quê? Para gerar mais fonte de renda. Mais uma torneirinha, abrir uma terceira torneirinha na sua caixa d'água do dinheiro. E aí você tem um furinho, que é o furinho da despesa, só que é mais água jorrando para dentro da caixa d'água. Por mais que esteja saindo algum dinheirinho todo mês nas despesas, é muito mais renda, a proporção vai aumentando cada vez mais. Em qual ponto essas pessoas compram o passivo financeiro? Elas compram o passivo financeiro das rendas que são geradas, dos rendimentos gerados pelo ativo financeiro. Então quem compra o passivo financeiro de certa forma é o ativo financeiro da pessoa. Não é a força de trabalho dela. É o ativo financeiro que compra o passivo. Eu conheço algumas pessoas que hoje são milionárias, multimilionárias, que no começo moravam de aluguel numa casinha pequenininha e pegavam todo o dinheiro e colocavam em montar um negócio próprio, por exemplo. É um ativo financeiro. E aí, dali a pouco tempo, essa pessoa não tinha carro e trabalhava vendendo carro. Olha que bizarro. Era curioso, particular. O camarada trabalhava vendendo carro, estava montando uma concessionária, uma agência de carro. Ele morava de aluguel num apartamento pequenininho e ele gostava de vender carro de luxo. O negócio dele, o nicho que ele se especializou era carro de luxo. E ele mesmo não tinha carro. Não tinha carro e morava de aluguel num cubículo com uma loja de carro de luxo. Aí depois todo mundo olhava e falava, caraca, o cara deu super certo na vida. Quando virou milionário, multimilionário, conquistou liberdade financeira, o escambau A4. O cara se deu super bem nessa jornada na escalada financeira. Só que aqueles que não entendiam no começo, que zombavam dele porque ele não tinha carro, porque ele morava de aluguel, porque tinha um estilo de vida estranho, depois foram entender que ele chegou no final da vida muito mais rápido do que os outros. Aí o cara podia escolher o carro que queria. Aí o cara podia morar onde quisesse. Podia se mudar e ter o carro que quisesse. Porque o dinheiro já não vinha nem da força de trabalho dele. Não dependia do salário mensal, não tinha demissão. Tem gente que estabelece um padrão de vida enorme. Se alguma coisa flutuar e perder a grana, já era, começa a perder tudo de novo. Entende? Então qual que é a sequência? Primeiro passo, ganha o seu dinheiro, tem a sua fonte de renda, compra ativo financeiro. E aí depois a pessoa define qual é o padrão de despesa. E por último, em algum momento ao longo dessa jornada, essa pessoa compra os passivos financeiros. Quem compra o passivo financeiro dela? Os ativos financeiros.
Só que isso aqui eu falei para você sobre sequência. Agora eu vou te mostrar a proporção. Como é que é a proporção? Entende por que você nunca vai conseguir prosperar se você não inverter a equação? Por quê? A pessoa inverte aqui. O dinheiro que ela ganha, primeiro ela investe, depois ela se vira com o resto. Não é o contrário. Não é primeiro eu gasto e depois se der eu invisto. É o completo oposto. Vamos entender a proporção agora. Qual que é a proporção geralmente da classe média, por exemplo? A proporção é, a pessoa tem a fonte de renda, a renda dela está aqui em cima, mais ou menos do mesmo tamanho que a despesa. Então, se a pessoa tem um aumento salarial, ela aumenta o padrão de vida. Ela leva o padrão de vida, passa a ter mais despesa. Geralmente as duas coisas andam juntas. As pessoas de mentalidade rica, uma coisa é independente da outra. E as pessoas de mentalidade pobre ou classe média, geralmente têm a coluna de passivos enorme e quase nada, se é que tem alguma coisa, na coluna de ativos. Dá uma olhada nessa proporção, se quiser desenhar essa parada, desenha aí para você entender. A renda muito semelhante à despesa. Se aumentar a renda, a pessoa aumenta a despesa. Teve um aumento, pode aumentar o padrão de vida. É o caminho do limite financeiro o tempo todo. É assim que a pessoa se torna, inclusive, pobre com conforto. Porque é só ele errar um pouquinho aqui essa conta aqui, ter qualquer problema em qualquer variável aqui, já era, se lascou. Muitos passivos financeiros, pouco ativo financeiro, se é que existe ativo financeiro, hein? Se é que existe. Dá uma olhada aqui nessa parada, se quiser desenha esse negócio aqui, enfim. Vou te mostrar agora qual que é a estrutura que você vai encontrar de proporções na estrutura de uma pessoa realmente de mentalidade rica. A pessoa realmente de mentalidade rica, ela vai ter muitas rendas. Isso aqui não importa quanto é, o que importa é a proporção, é o tamanho de uma coisa comparada à outra. A despesa é sempre muito menor. E essa pessoa pode aumentar a renda, ela não fica aumentando despesa ou padrão de vida na mesma proporção. Vai aumentando a renda, essa pessoa entende que existe uma independência entre as duas coisas. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque está entrando mais dinheiro que eu sou obrigado a elevar meu padrão de vida, não. A pessoa segura, resiste a essa tentação bizarra que atrapalha um monte de gente. E essa pessoa aqui, ela tem muito mais ativos financeiros do que ela tem de passivos financeiros. Passivos financeiros não é que não tem nada, não é que tem pouco, não. Mas a proporção é muito menor. A pessoa pode ter uma Lamborghini aqui, se ela tiver ativos financeiros que geram uma renda muito maior para pagar a Lamborghini e muito mais coisa na vida dela. Mas é essa renda aqui, entende? Então essa é a proporção que você vai encontrar na estrutura financeira de uma pessoa de mentalidade rica. E aí eu te pergunto, e aí, rebutador, como é que está a tua proporção? Sua proporção é essa aqui? É esse jogo aqui que você está jogando? Passivos muito menores do que os ativos, despesa muito menor do que renda? Ou é essa a proporção aqui que você está tendo hoje em dia? Qual que é a sua proporção? Porque isso daqui determina o seu resultado brutalmente. E isso daqui determina a velocidade que você vai chegar na sua liberdade financeira. Sabe por quê? Se a pessoa ela tem essa estrutura aqui, de uma pessoa de mentalidade rica, ela naturalmente, em algum ponto da jornada, ela apaga, ela fecha essa torneira aqui, ó. Vai chegar um ponto que é a torneira do salário, que é a torneira do rendimento fixo, qualquer coisa do tipo. A torneira de trabalhar para os outros, qualquer coisa do tipo. Vai chegar um ponto em que os ativos financeiros vão dar conta de tal forma do dinheiro dela, das despesas dela, vão dar conta de tal forma dos passivos financeiros dela, que ela não precisa mais trabalhar. É a hora que a pessoa conquista a liberdade financeira. Ela pode se aposentar, não trabalha mais ou trabalha porque quer. Não porque é obrigado, não porque tem que fazer fechar a conta no final do mês. E aí, onde você está, rebutador? Você tá nessa estrutura aqui, ó? Estrutura 1 ou você está na estrutura 2? E aí, quase ninguém consegue sair porque monta uma armadilha, monta um sistema travado, não consegue sair desse cachorro correndo atrás do rabo, não consegue multiplicar dinheiro nunca. E sabe qual que é o pior? Se programou para isso. Programação inconsciente, programação emocional. E a pessoa estranha, se ela for migrar para isso aqui, ela tem dificuldade. Enquanto não rebutar a emoção, enquanto não rebutar a programação inconsciente, a pessoa está lascada. Vai ter gente que vai passar a vida inteira fazendo o completo oposto disso daqui e não entende por que não prospera. Eu conheço pessoas próximas a mim que com 70 e poucos anos, 80 anos, não podem parar de trabalhar. É triste essa parada. A estatística do IBGE aqui no nosso país, aqui, da maioria, o Brasil, 1% das pessoas tem essa estrutura aqui. Só 1% da população é livre financeiramente e carrega essa estrutura aqui. E ainda assim, tem gente que tem essa estrutura e não consegue multiplicar.
tem essa estrutura, mas não consegue chegar num patamar milionário, multimilionário, não consegue dobrar o resultado sem dobrar a força de trabalho. Porque tem um monte de gente aí que acha que tem um ativo financeiro, tem um escambau. Se você tem um ativo financeiro e você não pode deixar de trabalhar o que aconteceria se você passasse 30 dias da sua vida agora, os próximos 30 dias, viajando o mundo sem trabalhar? Se você tem problema, você não é livre financeiramente. Você pode ter isso daqui e já está melhor do que a maioria das pessoas. Mas livre financeiramente você não é. E sabe por que você não é? Porque você tem programações mentais aí, vírus mentais que te aprisionam nisso daqui. Nisso daqui. Se você montar todo esse império e você não tiver liberdade, você continua sendo escravo. Escravo de um império, mas você é escravo. Cuidado. Isso daqui tem que te permitir em algum ponto que você não trabalhe mais. Para você passar os próximos 30 dias viajando o mundo, ou fazendo qualquer outra coisa, ou não fazendo nada, e enriquecendo. Não é passar 30 dias sem fazer nada, sem trabalhar, e não perder dinheiro. Passar 30 dias e continuar enriquecendo cada dia mais. Forte isso. Um monte de gente tem travadas. É a corrida dos ratos. Robert Kiyosaki já dizia que chamava isso aí corrida dos ratos. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. É a sensação mesmo, né? Para mim é o cachorro correndo atrás do rabo. Vai chegar em lugar nenhum, mas faz sentido a corrida dos ratos também. Quem ganha menos de R$2.000, como faz para chegar nesse patamar? Você pode ganhar R$500. É uma questão de princípio, prioridade e reprogramação. Não importa quanto você ganha. O que importa é como você usa o dinheiro que você ganha. Forte. Forte. Não importa quanto você ganha. Eu já vi gente com R$1.000 fazendo isso daqui. Já vi gente com R$20.000 de salário por mês fazendo outra estrutura. Aliás, é o que mais tem. Rebutadores, recados finais já são 21h55. Jesus amado, faltam 3. Além disso, tem R$2.000 e muitas despesas. Só tem muitas despesas porque não faz isso. Inverteu a equação. Vai continuar vivendo o resto da vida assim. Se não inverter a equação, se não rebutar, se não reprogramar. E o primeiro ativo financeiro que você tem que comprar é conhecimento. Você tem que se reprogramar, você tem que rebutar. Se não se reprogramar, você não vai conseguir sair dessa. Você vai passar o resto da vida lascado desse jeito. Logicamente, faz todo sentido, né? Só que eu vou te contar uma coisa, a minoria das pessoas conseguem executar isso. Porque não é questão de lógica. O gerente bancário sabe disso, o contador às vezes sabe disso, um monte de gente sabe disso, mas não é questão de lógica, é questão de vírus mental, de medo, de trava emocional que te impede de fazer isso. Bora rebutar. Bom, semana que vem a gente vai fazer mais sobre isso também. Rapaziada, se programa aí, final de semana de desafio para você ficar sem reclamar, 48 horas pelo menos sem reclamar. Vamos ver se você aguenta. Se não aguentar, pede arrego, tá tudo bem, joga o jogo raso da prosperidade. Mas se você está aqui, eu entendo que você está aqui para ser desafiado, para se desafiar, e a minha parte como mentor é te desafiar. Então eu quero ver se você aguenta esse final de semana, ou pelo menos o máximo de tempo sem reclamar. Segunda-feira, 7h58, vai ao ar a nossa primeira aula da jornada da reprogramação milionária. Se você ainda não se inscreveu na jornada, assim que acabar essa live, você clica no meu nome aqui e você se inscreve nessa jornada. Divulga para o maior número de pessoas ao seu redor a jornada, pega o link e manda para o maior número de pessoas, tá bom? E fica aqui comigo até o final dessa live que eu vou dar mais algumas instruções para você. Mas antes, vamos tirar um print aqui? Vamos tirar o print aqui dessa nossa live aqui, ó. Vai, tira uma foto bonita aí, ó. Tira o print aí. Vai lá. Tira o print, tira uma foto aí, rapaziada. Aê! Muito bom. Depois que acabar essa live, posta essa foto no seu stories, me marca dizendo o que você achou da live, eu quero saber, tô aqui me doando meu tempo, doando meu conhecimento para você gratuitamente. Então, dar e receber vibrando na mesma frequência, posta essa foto lá no seu stories. Daqui a 3 minutos eu vou pegar essa live aqui, eu vou jogar no meu feed aqui no Instagram, vai lá e comenta essa parada também. E já se programa, 7h58 da segunda-feira vai ao ar a aula 1. Tá bom? Vai ficar disponível por um tempo no ar, mas por pouco tempo, depois todas as aulas saem do ar, depois a gente fecha a comunidade, depois a gente guarda todo esse material, a gente tira do ar as lives, arquiva tudo isso. Não acho que vai ficar o tempo todo isso aí disponível, não. São só esses dias de evento, tá? Chama toda a galera que você quer para se inscrever. Pega o link que tá lá na minha bio no Instagram, certo? Já se programa aí, já vai se aquecendo. Na segunda-feira, quando você for assistir a aula, vai lá com papel e caneta que eu vou explicar várias coisinhas para você rebutar e se reprogramar, certo? Tamo junto? Curtiram a aula aí, rebutadores? Daqui a pouquinho essa live vai se encerrar, daqui a alguns segundos. Olha, então lembra, pega esse print screen aqui, posta no seu stories, me marca, diz o que você achou da live, eu vou selecionar alguns e vou repostar ali. Vai lá e comenta também no meu feed no Instagram, daqui a 3, 4 minutos eu tô subindo aqui essa imagem lá pro Instagram e já faz sua inscrição para a jornada da reprogramação milionária. Bora ficar esse final de semana sem reclamar. Tamo junto? Então vejo vocês na aula 1, segunda-feira, 7h58 da manhã. Caros rebutadores.
Bom final de semana para vocês, seja um final de semana próspero. Muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Até a próxima rebutada, rapaziada. Beijo pra vocês, tchau e até segunda-feira. Divulga pra galera vir pra esse evento. Se inscreve, acessa o grupo de WhatsApp, canal do Telegram, vou mandar e-mail, vou encher o seu saco pra você rebutar e prosperar. Essa é a minha missão, formatar o vírus da pobreza e da escassez nas famílias brasileiras, inclusive. Tamo junto. Tchau, galerinha. Até segunda.